Rodri no Real Madrid? Mas que história é essa? Bom, no novo quadro do canal, Madrid News, você vai saber tudo o que aconteceu com o Real Madrid nessa semana. Isso logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Carlito e você está no Radar Madrid. Esse humilde espaço para falar tudo sobre o maior clube do mundo. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que deu like e se inscreveu no primeiro vídeo do canal. A gente conseguiu uma marca de 10 inscritos no primeiro vídeo do canal. Isso me deixou muito contente e muito animado a produzir mais conteúdo. E se você adora o Real Madrid e não perde nada, você está no lugar certo. Já vai deixando seu like aí, se possível, se inscreve no canal ou compartilha. Isso vai me ajudar muito a fazer esse humilde canal aqui crescer, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para as novidades da semana. Rodri se declara ao Real Madrid. É isso mesmo que você ouviu, galera. O jogador Bola de Ouro de 2024 deu uma entrevista à rádio espanhola Onda Cero, onde praticamente ele se oferece ao Real Madrid. Diz ele, ter jogado no Atlético de Madrid não impede de jogar no Real Madrid. Quem é Rodri? Rodri é um jogador meio-campista que foi formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, ficando lá até os seus 13 anos. Porém, o Atlético de Madrid não viu potencial no jogador e o dispensou. Ele acabou indo parar nas categorias de base do Villarreal, onde ficou lá por 5 anos, terminando sua maturidade. Passou para o time principal e jogou 47 jogos. Despertou curiosidade do Atlético, que investiu nele 20 milhões de euros. Ele chegou em 2018, mas só ficou em Madrid uma temporada, indo para o Manchester City por 70 milhões de euros a pedido de Pep Guardiola. E de lá foi só história. Ele já está lá há 6 anos, em junho agora completa 7 anos de Manchester City. Só lá ele ganhou 5 Premier League, ganhou a Liga dos Campeões em 2023 e pela seleção da Espanha ele ganhou a Eurocopa em 2024, que inclusive o levou a ser o Bola de Ouro daquele ano. Bom, em entrevista à rádio espanhola, Rodri teceu elogios ao Real Madrid e também fez comentários como, aspas, eu gostaria de voltar ao campeonato espanhol. E não só isso, o ponto-chave da entrevista é quando ele é perguntado se ele aceitaria uma proposta do Real Madrid. Aspas para não se pode renunciar aos melhores do mundo. Rodri é um jogador de 29 anos, agora em junho completará 30. Ele é um jogador que está voltando de uma LCA, é uma lesão de ligamento cruzado anterior, é uma das piores lesões para um jogador de futebol. Rodri também comenta sobre a polêmica dele com a estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior. Abre aspas. Acho que eles, a mídia, queria colocar o Vini e eu um contra o outro, mas não era bem assim. Tenho muito respeito por ele, por tudo o que ele fez naquele ano. No fim das contas, serão terceiros que decidem quem ganha a bola de ouro. E aí, o que é que você acha da possibilidade do Real Madrid contratar o Rodri? Já deixa aí nos comentários o que você acha, que eu vou ler todos e responder todo mundo, beleza? A verdade, galera, é que o Rodri, assim como o Mbappé foi no passado, é o sonho de consumo do nosso presidente Florentino Pérez. Ele agora deve estar vendo uma oportunidade de mercado, já que o Rodri entra no seu último ano de contrato com o Manchester City. Bom, o Rodri está na faixa dos seus 30 anos, vindo de uma lesão de ligamento cruzado. Mas ele ainda deve ter pelo menos uns 4 anos de futebol de alto nível. Bom, galera, e o que é que eu acho disso? Eu acho que a contratação de Rodri para o Real Madrid seria uma grande burrada por parte do Real Madrid. Por que eu acho? Eu acho que ele já tem 30 anos quando ele chegar, com a lesão de LCA, que é muito complicada, beleza? E o Real Madrid, depois da subida para o time principal do Thiago Pitarch, se organizou muito no meio campo. Lembrando que o Bellingham já está fora há um bom tempo, mas já voltou. O que o Real Madrid agora tem muitos meio-campistas e o Thiago Pitarch pode ser esse meio-campo ritmista, assim como o Rodri, de acalmar quando o time está cansado, de acelerar quando o time precisar, de fazer lançamentos, de ter uma alta taxa de acerto no passe. O Thiago Pitarch merece mesmo uma chance
no time principal. Lembrando que ele deve voltar para o banco quando o Bellingham voltar, beleza? Mas, não só ele, temos que lembrar que o Tchema provavelmente vai voltar ano que vem. Temos também o Nico para a próxima temporada agora, assim que se iniciar. O Palácios, que está subindo das categorias de base. Bom, se o Rodri vier, pelo menos um ou dois desses jogadores vão acabar morfando ou vão ser emprestados e vamos acabar, quem sabe, perdendo essas promessas do Real Madrid. Então eu acho que o Real Madrid não deveria contratar o Rodri, beleza? Vamos falar agora sobre renovação, beleza? Bom, notícias informam que, apesar do Florentino Pérez estar muito empenhado na renovação do contrato de Vinícius Júnior, a renovação ainda segue parada e deve continuar assim até depois da Copa do Mundo. O motivo principal é o aumento salarial que Vinícius Júnior estaria pedindo, beleza? Bom, o Vinícius Júnior recebe líquido hoje cerca de 17 milhões fora os bônus, beleza? Enquanto o Kylian Mbappé recebe cerca de líquido 25 milhões de euros anuais fora os bônus. O Real Madrid está oferecendo a Vinícius Júnior, de acordo com fontes, cerca de 22 milhões de euros mais bônus. Vinícius Júnior estaria pedindo o mesmo que Mbappé, cerca de 25 milhões líquidos fora o bônus. Seria pelo menos 30, 32 milhões brutos. Beleza? E o que é que você acha dessa renovação do Vinícius Júnior? Ele está merecendo essa renovação? O valor é muito alto? É muito baixo? Deixa aí nos comentários que eu vou querer saber, beleza? E não esquece de deixar o like, que vai me ajudar bastante. Bom, dizem fontes espanholas que o Rudiger estaria mais perto de renovar com o Real Madrid do que de sair. Apesar das ofertas multimilionárias da Arábia Saudita, o Rudiger gostaria de permanecer jogando em alto nível no Real Madrid. O impasse para a renovação do contrato seria o tempo de contrato. O Real Madrid ele tem uma política de, a partir dos 30 anos, renovar anualmente com os jogadores por mais um ano, assim como foi com o Sérgio Ramos. Mas o Rudiger estaria querendo 2 anos de contrato. O Rudiger, ele supre uma das principais carências do Real Madrid, que é a falta de liderança. Para mim, ainda o principal problema do Real Madrid é que faltam lideranças, já que a maioria já se aposentou, já saiu do Real Madrid, etc. O Real Madrid tem como lideranças agora o Rudiger e o Carvajal. O Carvajal deve se aposentar ou sair do Real Madrid ao fim da temporada. Resta Rudiger, que o Real Madrid não pode se dar ao luxo de deixar Luiz sem repor, assim como fizeram com o Kroos. O Kroos era o ritmista do Real Madrid, que decidiu se aposentar e o Real Madrid simplesmente não colocou ninguém no lugar e sofre até hoje as consequências disso. Notem o quanto o Asensio e o Haaland melhoram quando estão ao lado do Rudiger. Porque eles são zagueiros, Haaland e Asensio, muito jovens e promissores, cada um com suas características, claro. O Asensio muito mais veloz, muito mais raçudo, enquanto o Haaland é mais talentoso, mais técnico, que faz excelentes lançamentos, que constrói da zaga, que tem um excelente passe. Mas eles precisam de alguém como o Rudiger na zaga. Por quê? Porque eles, Haaland e Asensio, não aguentam bater de frente com camisa 9, que tem corpo, que tem massa, assim como o Haaland. Inclusive, eu vou deixar aqui a imagem do Rudiger combatendo o Haaland, para você ver a diferença, beleza? Um zagueiro que tem todas as valências de um excelente zagueiro é o Militão. O Éder Militão, que inclusive deve estar voltando agora, logo depois da data FIFA. Ele é um zagueiro incrível. Ele tem boa impulsão, tem velocidade, sabe fazer uma cobertura, tem um bom passe, sabe fazer um lançamento. Todas as valências de um zagueiro ele cumpre muito bem. O problema dele é que ele tem uma lesão de LCA em cada perna. Logo, muito difícil ele voltar em alto nível. Bom, me parece ser alguém que, infelizmente, a carreira já deve estar perto do fim. Inclusive, eu gostaria de saber o que é que você acha. O Militão, ele vai dar a volta por cima? Ele vai voltar em alto nível? Você acredita no brasileiro? Deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e vamos continuar, beleza? Por último, falaremos das declarações da especialista em nutrição ex-Real Madrid, Itziar Gonçalves, que fez comentários sobre a equipe médica do Real Madrid. Para quem não lembra quem é ela, Itziar Gonçalves
é uma nutricionista que trabalhava no Real Madrid e foi demitida. Saiu de lá falando muita coisa. Na última entrevista, ela falou algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, beleza? Ela disse em entrevistas recentes, por exemplo, que no primeiro dia de trabalho dela, os médicos falaram que eles que mandavam lá, eles que controlavam tudo e eles sabiam como manipular o Florentino Pérez. Disse ela também, até o chefe de cozinha não obedecia os cardápios que ela passava para os jogadores, como comidas mais nutritivas, comidas que sejam anti-inflamatórias e etc. Eles passavam no cardápio aquilo que os jogadores pediam para agradar os jogadores. Ela chegou a dizer que a equipe médica do Real Madrid consultava o ChatGPT gratuito para se informar quais suplementos deveriam passar para os jogadores, sem sequer contactá-la. Ela também disse que os jogadores sempre foram extremamente respeitosos com ela. O problema dela era com o departamento médico, beleza? Então, o que é que você acha? Ela tá mentindo nessas falas dela? Ela tá falando a verdade? Deixa aqui nos comentários, me diz o que é que você acha, que eu vou responder todos os comentários, beleza? Agora eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Bom, eu acho que o que ela fala tem muito fundamento. Me parece que o que ela fala só expôs aquilo que todo mundo já imaginava, só levou a público aquilo que a gente já imaginava. O Real Madrid é um time, se não for o time, é um dos times que mais sofre lesões na Europa. O Real Madrid teve cerca de 6 a 7 LCA nos últimos 2 a 3 anos. É uma coisa completamente desproporcional. Basta ver Bellingham e Mbappé, que foram se tratar em outros países, procurar segundas, terceiras opiniões, porque não estão confiando no departamento médico do Real Madrid. Outra coisa que eu não consigo deixar de notar é o Bellingham que chegou do Borussia e o Bellingham atual. Quando o Bellingham chegou do Borussia, ele chegou fininho, forte, corria bastante, ele era muito produtivo. E o Bellingham da temporada passada me parecia fisicamente mais inchado, mais desleixado, etc. Eu acho que isso tem muito a ver com o departamento médico do Real Madrid, que inclusive foi mudado não faz muito tempo, tá? Bom, mas isso daí a gente só vai saber, provavelmente, quando alguns jogadores ou quando gente do departamento médico sair dali, ir para outro clube ou se aposentar, que provavelmente vai dar alguma entrevista e a gente vai ficar sabendo os bastidores do departamento médico, beleza? Então, isso. Fontes também afirmam que o Real Madrid está preparando uma oferta de cerca de 165 milhões de euros por Olise, o ponta-direita do Bayern de Munique. Outros times também estão interessados, como o Manchester City e o Liverpool, que seria para suprir a possível saída do Salah. Mas fontes também afirmam que o Bayern de Munique já está muito bem preparado para negar todas as ofertas por Olise. Eu acho muito difícil o Olise sair do Bayern de Munique. Acho praticamente impossível. O Olise é um talento que está sendo muito bem lapidado pelo Bayern de Munique. Para mim, ele já é um jogador pronto, mas ainda pode melhorar bastante. É o segundo ou o melhor jogador da temporada. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram das notícias semanais do Real Madrid, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like e, se possível, deixa um comentário aqui, uma crítica construtiva, beleza? Semana que vem eu volto de novo com o Madrid News. Eu sou o Carlito e Alá Madrid!